Faz mais de 100 anos que esse livro foi lançado e ainda assim eu percebi que ele é desconcertante e provavelmente consegue dialogar com muitas e muitas pessoas. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e esses dias eu postei um vídeo falando sobre alguns clássicos que eu gostaria de ler ainda esse ano. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui nos cards pra você conferir, mas são 10 clássicos que eu quero muito ler e aí a questão toda é que pipocaram vários comentários falando pra que eu começasse por A Metamorfose. Sério, foram muitos comentários. Eu pensei assim, por que não? Já tô com o livro aqui no Kindle, vou dar uma lida e eu li em menos de 1 hora. E o que você precisa saber sobre esse livro é que a gente tem um personagem que é o Gregor, ele é um caixeiro viajante e do dia pra noite ele vira um inseto monstruoso. A partir daí a gente vai perceber como essa transformação, como esse fato dele ter virado um inseto monstruoso transforma a vida não só dele, mas também a do chefe dele, a da irmã dele, do pai, da mãe, enfim, a gente vai acompanhar exatamente as consequências dessa transformação. E daí eu fiquei me perguntando sobre o que é essa história. Eu entrei num limbo impressionante que eu fiquei me remoendo por dentro e pensando várias e várias possibilidades. E no final das contas eu percebi que essa história pode ser sobre muitas e muitas coisas. E daí quando eu estava nesse limbo de o que é a história, sobre o que é a metamorfose, o que ela significa pra mim, eu resolvi pesquisar sobre a história do Kafka. E eu acabei percebendo que ele era um judeu que falava alemão, que vivia em Praga. E Praga nessa época era meio que o sentimento antissemita estava muito vivo. E Praga é um lugar onde se falava tcheco e não alemão. Então você consegue imaginar também um cara que falava uma língua onde existia essa divisão aí de nacionalidades, digamos assim. Então você consegue também comparar a Metamorfose com a história dele, sabe? Então eu cheguei à conclusão de que a Metamorfose é uma história sobre tudo e todas as coisas que você conseguir encaixar. Por exemplo, se você for ver essa questão toda pelo lado da humanidade, pode ser sobre perder a humanidade, perder a identidade. Se você for ver pela questão capitalista, pode ser esse mundo capitalista te engolindo e você não percebendo pra onde ir, o que fazer, te modificando e muitas outras coisas. Mas eu acho que a principal coisa é, se você consegue pegar a Metamorfose e juntar a Marx, por exemplo, você vai ter um tipo de história. Se você pegar a Metamorfose e juntar a Nietzsche, você vai ter uma história completamente diferente. Então todas essas questões filosóficas vão também transformar a história e a forma como você a vê. Mas particularmente eu acho que essa história, ela começa de uma forma assustadora e termina de uma forma pior ainda. Se você lê o livro, você sabe exatamente o que acontece. E é muito assustador. E eu acho que existem muitos elementos que o Kafka inseriu que transformam a história no jeito que ela é, da forma que ela é, e é tão falada por ser exatamente arquitetada dessa forma, sabe? A gente tem um narrador que não é o narrador que fala eu. Na verdade, o narrador fala Gregor. Então a gente acaba percebendo que é um narrador totalmente impessoal. Assim como a gente que começou o livro e não sabe nada do que tá acontecendo, esse narrador também não sabe de nada. Então, basicamente, é você, leitor, e o narrador perdido ali, como se tivesse jogado um monte de Baygon em cima da gente e todo mundo desorientado tentando entender o que cargas d'água está acontecendo. E depois de muito ruminar essa história, depois de muito pensar sobre o que ela significa pra mim, eu acho que a Metamorfose é uma visão familiar das coisas, sabe? Principalmente quando você tem aquela figura que é ativa dentro da família, que se sacrifica, digamos assim, e depois de um tempo ela não tem mais valia. E como você lida com isso? Você coloca essa pessoa dentro de um quarto entulhado de coisas, como acontece na história? Ou você alimenta essa pessoa bem? Ou você cuida dessa pessoa bem? Então assim, você acaba percebendo que a metamorfose não é apenas sobre uma coisa ou outra. Como eu disse no início do vídeo, a Metamorfose é um livro com mais de 100 anos e tem totalmente background pra ser a história que é, pra todo mundo falar sobre ela, pra todo mundo se assustar e se encantar e talvez odiar ela, porque é uma história que vai ter diferentes significados pra diferentes momentos da sua vida. Eu tenho plena certeza que daqui a um ano, se eu reler essa história, eu vou vê-la de uma forma completamente diferente. Então eu acho que é exatamente isso que torna Kafka tão Kafka, sabe? O cara tem um termo só pra ele, isso é assustador, isso é bizarro, ou talvez incrível, sabe? É muito incrível a forma como ele construi essa história e faz com que ela continue na sua mente para sempre. Bom, como eu disse, essa é a minha visão da história, mas ela tem muitas e muitas e muitas outras visões, porque é uma coisa louca de se ver, e caso você tenha uma visão diferente, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Então assim, se você ainda não leu esse livro, leia, porque ele vai te incomodar, vai te tirar da zona de conforto, vai
vai te fazer pensar sobre essa história, sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas. Enfim, é uma história que vai ficar na minha mente por muito tempo. E eu agradeço muito quem falou pra eu ler logo essa história, porque, de verdade, obrigada. Eu ia me arrepender muito se eu não lesse ainda esse ano. Bom, então é isso. Caso você tenha se interessado pela história, o link pra comprar vai estar aqui no box de informações, tanto o e-book, que é maravilhoso, quanto o livro físico. Então, caso você queira comprar, vai ajudar muito o canal. Então é isso. Caso você ainda não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreve, porque a gente precisa conversar sobre mais livros. Deixa seu joinha se você curtiu esse vídeo e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!